Ainda bem que tem alguém perto aqui que está me ouvindo, né? Graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. É bom estarmos juntos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. A nossa escola bíblica dominical chama o entardecer com Deus. Então nós queremos continuar em entardecer e aí já louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Eu pediria aos irmãos e irmãs que puderem ficarem mais perto aqui. Combinei com a irmã Sandra, que a psicóloga vai nos trazer a palestra nesta manhã. Nós estamos falando sobre saúde mental e cura da alma, nesse mês de junho, então o tempo inteiro. Se vocês que puderem, por favor, venham mais perto, fico mais perto aqui, se puderem, tá? Se não puderem, fiquem à vontade, a casa é do Senhor, sinta-se onde você estiver à vontade. Eu lembro que quando eu cheguei à igreja, 40 anos atrás, sentei no último banco, né, que é o primeiro quem entra, e a gente fica ali constrangido, esperando o que vai acontecer. E duas jovens sentaram ao meu lado, na época eu tinha 24 anos, e aí fui muito bem acolhido. Irmã Sandra, sinta-se à vontade, tá bom? Deixa só eu ler aqui o Salmo 54 com a amada igreja. Salmo de Davi, o Salmo de número 54, nos diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser, nos acompanhe aí na sua Bíblia. Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos à palavra da minha boca. E nós sabemos que Deus, Ele ouve as nossas orações. Davi aqui nessa ocasião estava sendo perseguido pelos inimigos, e ele falou: Senhor, salva-me, socorre-me. E quantas vezes a gente chega em uma situação onde a gente está no fundo do poço e precisa de um socorro, precisa de um cuidado, precisa de uma atenção, e aí o Senhor vem e atende as nossas orações. Eu vou convidar aqui a irmã Sandra, ela pode se apresentar melhor. Ela é psicóloga e voluntariamente veio com uma indicação através da irmã Érica, e nós queremos orar pela vida dela para que Deus a use. Amém? Você pode estender suas mãos sobre a vida da Sandra? Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, te louvamos nessa tarde, nesse entardecer com Deus, onde nós temos o privilégio de aprendermos mais da Tua Palavra, e nesta noite, de uma forma especial, fechando esse ciclo, ó Deus, onde temos falado sobre saúde mental, cura da alma, as feridas, que Teu Espírito Santo use a vida da Tua filha como instrumento do Senhor, para que nós possamos aprender ainda mais do que o Senhor tem a falar conosco. E assim como muitos servos, homens e mulheres de Deus na Tua Palavra, passaram por dificuldades, e em todas elas, sem exceção, em todas elas, o socorro veio do alto. Que seja assim mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmã, que Deus abençoe. Amém. Cumprimento a igreja. Graça e paz. Estou feliz de estar aqui, mas confesso que estou bem nervosa. Eu me chamo Sandra, né? Como vocês viram ali, minha filha que fez questão de colocar minha foto, né? Parece que é foto de palestrante, mas eu não sou palestrante, tá? Não vim aqui para vender nenhum curso no final e nem para vender meu livro, porque no caso eu nem tenho, né? Só para brincar. Eu agradeço a oportunidade, o carinho da Érica ter me chamado. Vim por isso, porque ela me chamou, porque ela teve esse olhar para o meu trabalho, e eu louvo a Deus por isso. Amém? Eu não tenho muito conhecimento, porque a gente está sempre aprendendo, mas o pouquinho que eu sei eu vou dividir com vocês, tá? Não crie grandes expectativas, tá bom? Eu sou, antes de qualquer coisa, sou serva do Senhor, né? Estou na igreja desde 95, me converti, fui ungida presbítera pela graça do Senhor, sou da Igreja Mais em Cristo, e tenho andado segundo a vontade de Deus. E o Senhor tem aberto portas e tem me abençoado, e é tudo pela graça dEle, né? O pastor me apresentou como psicóloga, eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista, comecei como terapeuta,
com a abordagem da psicologia positiva, e hoje eu atuo usando as duas, tanto a psicanálise como a psicologia positiva. A Érica falou sobre o trabalho que vocês estão fazendo, que é muito importante, sobre a saúde da mente, né? E eu me sinto honrada de estar aqui, tá? Obrigada. E eu como eu falei para vocês, eu estou um pouquinho nervosa, tá bom? Então, vocês me perdoem se eu esquecer algumas palavras ou eu me enrolar um pouco, tá bom? Porque eu acho que é sempre uma grande responsabilidade quando você vai levar o ensino a alguém, e mais ainda quando você está na frente da igreja do Senhor. Então, mas ao mesmo tempo também me sinto em casa, porque estou entre irmãos, né? Então, eu acredito que vocês vão me acolher, em nome de Jesus, tá? Vou mudar o slide aqui para o próximo, né? Que fala que são alguns lembretes amigáveis, né? Que a gente colocar o celular em silêncio, sentir, se você quiser anotar, pode anotar, e se tiver perguntas, eu vou estar aberta a responder a vocês no final, tá bom? Porque não sei se eu vou conseguir responder a todas, mas tudo que eu souber, eu vou me esforçar para estar respondendo a vocês. Essa é uma verdade que acho que todos os dias quando eu levanto eu falo, que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Chegamos até aqui, eu acho que todos nós que estamos aqui temos lutas, batalhas, desafios, e agora para começar, para a gente começar a quebrar o gelo, eu gostaria que aqui vocês levantassem a mão, quem nessa última semana se sentiu cansado, estressado, preocupado, perdeu o sono no meio da noite. Gostaria que vocês levantassem a mão. Todos que tiveram, que se sentiram assim, ansiosos, preocupados com as contas, com as lutas da vida, que levantassem a mão. Se você olhar ao redor, dá uma olhadinha, né? Quem levantou a mão? Levanta a mão com vontade aí. Olha aí, olha ao seu redor, né? Então, não é só você, tá bom? Eu também. Então, nós estamos todos assim, se sentindo cansados, abatidos, às vezes, sem vontade de seguir e buscando força no Senhor. E isso não tem o menor problema. Hoje eu ensaiei várias vezes que eu ia falar aqui. Várias vezes. Pensei, eu vou falar de um jeito, vou falar de outro, vou falar de outro. E aí, eu espero que o Senhor conduza tudo que eu vou dizer. Mas a gente, desde quando a gente nasce, cresce, vamos colocando alguns papéis. Esse menino é inteligente. Esse menino é esperto. Esse menino é mole. Esse menino é preguiçoso. Essa menina não sabe falar. Vamos colocando vários títulos, várias denominações, né? Rótulos, isso mesmo, vamos colocando. E a gente, muitas vezes, a gente carrega esses rótulos com a gente. E muitos desses rótulos são negativos, outros a gente entende como positivo. Por exemplo, fulana de tal resolve tudo. Pode deixar com ela que ela resolve. Deixou na mão dela, ela vai resolver. E a gente se coloca numa posição de que nós temos que resolver tudo. Porque todo mundo espera isso da gente. A nossa família, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo. E a gente vai carregando isso. E a gente vai tentando resolver as coisas, vai equilibrando os pratos. A gente não se dá o direito de dizer eu não posso, não dá dessa vez, eu estou cansado. A gente vai seguindo. E conversando com a minha tia essa semana, a minha tia é uma dessas, e a gente sempre tenta ajudá-la, e ela se recusa, ela acaba fazendo coisas que ela não tem condição mais de fazer. E eu fui falar assim para ela: tia, você tem que aprender a falar não. E ela falou assim para mim: Sandra, eu não sei te explicar, mas o que eu sei é que quando eu mesmo não querendo, depois que eu faço, eu tenho um sentimento bom. Por que será? Que mesmo cansada, com dor, sem força para ir, ela tem vários problemas de saúde. Eu estou com um tio na UTI, entubado, que ela está acompanhando, minhas tias estão acompanhando. Então, uma tia quer ir, ela faz questão de ir. E aí eu fico pensando, por quê? Porque dentro dela gera
uma sensação de dever cumprido. Porque alguém um dia falou para ela que era ela que tinha que fazer aquilo. Era ela que tinha que resolver. Era ela que tinha que estar à frente. Então, hoje, ela não consegue sair desse lugar. Apesar dela estar doente. Dela estar literalmente doente. Doente de físico e alma. Cansada, mas só que ela continua cumprindo com esse papel. Qual papel será que você tem exercido hoje? Na sua família, na sua casa? Normalmente as mulheres, elas têm várias demandas, né? E todo mundo vai dormir e ela está lá, ainda arrumando as coisas, colocando as coisas no lugar, e ainda resolvendo tantas coisas, e às vezes ela deita e ainda continua pensando no que ela vai resolver. No outro dia ela amanhece cansada, estressada, com muitas coisas. Por quê? Porque alguém um dia falou para ela que era ela que tinha que resolver tudo isso. Porque ela é a dona de casa, porque ela é que tem que ir ao mercado, porque ela que tem que lavar a roupa, porque ela é que tem que estender a roupa, porque ela que tem que buscar o menino na escola, porque ela é que tem que ensinar o menino, porque ela é que tem que apoiar o marido, porque ela é tudo. Mesmo que ela está cansada, ela fala assim, não, eles esperam de mim que eu faça isso. E aí você vê, muitas vezes, muitas mulheres com muitas doenças. Inclusive, muitas mulheres morrendo de infarto. Por que será? Porque a alma estava cansada. Só que ela tinha que cumprir com o papel dela. Será que em algum momento, nós que estamos aqui reunidos, a gente tem feito isso? Tem falado, não, estamos esperando que eu faça. Eu não posso dizer não. Então é sobre isso que eu vim falar hoje. É sobre papéis que as pessoas têm colocado para a gente fazer. E isso está gerando várias doenças. E as mais comuns, que a gente mais ouve falar, né? E aí fala que fé, mente e vida humana, porque ainda nós cristãos, a gente tem mais um adendo, que nós cristãos, a gente não pode demonstrar fraqueza, porque se a gente demonstra fraqueza, a gente vai falar que o nosso Deus, ele não é tão poderoso, porque se nele a gente pode todas as coisas, como é que eu não estou conseguindo carregar a missão que ele me deu? Como é que eu não estou conseguindo, estou sem vontade de ir à igreja, estou sem vontade de levantar da cama, estou sem vontade de seguir. Por que será? Se esse meu Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, por que será que eu não estou conseguindo? E aí, a gente acaba nos limitando e não pedindo ajuda. Né? Eu gostaria de informar para vocês que o nosso cérebro, ele é um órgão, como qualquer outro órgão. Se alguém aqui na igreja estivesse doente, eu quero sempre lembrar vocês, tá, irmãos, que eu sei que eu não consigo caminhar se eu não orar, se eu não buscar a palavra, tá? Então isso vai estar sempre em primeiro lugar. Por isso comecei falando que eu sou serva de Deus. Eu não venho aqui em nenhum momento colocar qualquer coisa no lugar do nosso Deus. Amém? Mas tentando falar sobre a saúde mental, esse é o foco, tá? Então a gente já sabe, todos nós aqui conhecemos a palavra e sabemos que tudo vem dele, e tudo está nele. A nossa cura, a nossa direção, tudo está no Senhor. Mas o Senhor deixou aí alguns ajudadores, que são os médicos, que são as pessoas que conhecem, que têm conhecimento. Ele instituiu, ele deixou, né? Então, quando alguém está com dor de dente, a gente fala para a pessoa procurar o quê? Um dentista. Quando alguém está com um problema, está ansioso, está com insônia, está com taquicardia, está com medo excessivo, não consegue dormir, o que a gente costuma falar? Vamos ser sinceros. Vai orar, né? Vai orar. Por que será que quando a gente está com dor de dente, a gente não fala para o irmão orar? A gente fala, toma um remédio lá para tirar a dor, né? Então, nós acabamos, pelo nosso conhecimento, até pelo fato de andarmos com o Senhor há muito tempo, a gente fala, vai orar. Não, irmão, eu vou orar por você. Só que tem situações onde é necessário um pouquinho mais. Não só a oração, mas buscar a direção. Senhor, o que eu vou fazer? Então, talvez haja uma necessidade de um cuidado médico. Quem faz esse cuidado médico? É o psiquiatra. Até eu, no meu set de atendimento lá, com meus analisandos, às vezes quando eu falo assim, olha, eu acho que o seu caso
é de psiquiatra. Por quê? Porque eu, como psicanalista, eu faço as terapias e tento jogar uma luz naquilo que a pessoa não está vendo. Só que eu não sou habilitada para passar uma medicação. Então, quem passa a medicação é o psiquiatra. Só que quando você fala para a pessoa assim, olha, eu acho que eu vou te encaminhar para o psiquiatra, a pessoa fica assustada. E aí eu tenho que explicar que o psiquiatra nada mais é que o profissional habilitado a dar um remédio para esse cérebro que às vezes dá uma bugada. Não só pelo nosso dia a dia, mas a gente vem também, o nosso DNA, com algumas questões já pré-estabelecidas, que a gente já nasce com elas, e que a gente não sabe. Que nem muitas pessoas, depois de adulto, que vão descobrir que tem TEA, que tem autismo, que tem TDAH, que tem TOD, que tem tantas outras coisas que tem descoberto. Então, o médico, ele nada mais é do que isso. A gente não precisa se escandalizar, porque, meu Deus, eu acho que eu estou ficando louca, ou eu sou muito fraca, ou é falta de fé. Não, é só porque você está precisando de um reforcinho a mais. Então, começando a falar de tirar esse tabu, quebrar isso, de que a gente, quem é cristão, quem tem fé, quem ama a Deus, vai buscar na palavra, vai orar, vai jejuar. Eu acho que não precisa de tomar medicação. Não é isso. Tem situações onde é preciso ter uma avaliação, um olhar clínico para aquela situação que você está vivendo. Então, a minha filha, ela tem TDAH, ficou sabendo já com mais de 20 anos. Uma época, acho que ela tinha uns 16 anos, ela perdeu o emprego. Eu ainda não estava na área da saúde, eu sou contadora, trabalho nessa área há muitos anos, né? E ainda eu não tinha conhecimento. Aí ela ficou desempregada, acho que ela devia ter uns 16, 17 anos. E ela só ficava deitada. Ela ainda estava recebendo, acho que o primeiro salário dela de auxílio-desemprego. Os irmãos trabalhavam, eu também, ela não ia faltar nada a ela, mas ela ficou deitada lá e não queria levantar. E um dia eu cheguei, fui lá e falei um monte de coisa para ela. Falei, minha filha, por que você está aí deitada? Você tem tanta saúde, você tem Deus. Por que você não levanta? Você tem sua família, você tem o seu salário que você ainda está recebendo. Falei, nossa, muitas coisas para ela. E aí achei que eu estava fazendo certo. Estava ministrando a vida dela, estava falando para ela a realidade. Só que, na verdade, eu estava trazendo um monte de acusação e peso para ela. Porque quem tem TDAH, quando ela é cobrada dessa forma, ela se sente pior ainda. Porque o TDAH, ele tem a pessoa, ela pensa o tempo todo que ela é incapaz. Não são todos TDAHs, tá? Cada TDAH tem uma característica, mas a minha filha, ela é assim, ela está sempre se cobrando demais. E aí, quando eu vim falar tudo aqui para ela, ela se sentiu pior ainda, porque ela sabia que ela tinha tudo aquilo, mas ela não conseguia levantar da cama. No caso do TDAH, e quando a pessoa está com depressão? Que muitas vezes acontece a mesma coisa. Que a pessoa, ela é cobrada, vamos ver se vai mudar. Que ela é cobrada, ela fica na cama, ela não consegue levantar, e aí a gente, como cristão, a gente vai lá, ministra a vida, coloca óleo na testa, ora, e fala, e explica. Só que a pessoa, na realidade, ela está depressiva, ela está precisando de um médico, ela precisa ter um outro olhar. E o Senhor, Ele deixou, como eu já falei, pessoas capacitadas para fazer isso. Só que, ao invés da gente fazer isso, a gente acha que que aquela pessoa, ela está fraca. Que a gente está fraca. Que alguma coisa aconteceu, que a gente abriu alguma brecha, que o inimigo está usando, que o inimigo está na nossa casa, que o inimigo está na nossa família. E, na realidade, ela está no estado depressivo, que a gente não sabe qual é o gatilho. E que, muitas vezes, o gatilho é descoberto nas terapias. Quando a pessoa começa a fazer terapia, que ela começa a mudar o olhar dela, que ela começa a olhar ao redor, entender o contexto dela, lembrar dos acontecimentos, aí ela vai entendendo por que ela entrou naquele poço. E aí, às vezes, tem que ir ao médico, tomar um remédio, traz uma regularidade, a pessoa para de tomar, o médico dá alta e ela segue a vida dela. Mas é necessário ter esse olhar. E aqui eu vou falar um pouquinho
dos sintomas mais comuns, tá? Isso aí eu já falei. Fala primeiro da ansiedade, que é uma das coisas que mais afligem o nosso tempo, né? No slide anterior eu tinha colocado sobre o que a gente tem acontecido no... Deixa eu voltar lá para mim poder falar sobre isso para vocês poderem ver. Que o ritmo que a gente anda hoje, a gente tem muitas informações. Eu acho que todo mundo, né? Você recebe muitas informações sobre tudo. Sobre tudo hoje, e muitas cobranças. E aí, várias formas de fazer exercício físico, de se alimentar, como você deve dormir, como você deve comer, o que você come. Uma hora você pode beber café, outra hora você não pode, uma hora você pode comer ovo, outra hora você não come. Aí são tantas coisas que a gente vai recebendo como informação, e dentro da gente vai sempre... a gente está sempre recebendo muitas informações e, ao mesmo tempo, a gente tendo a sensação que a gente não sabe nada. E a gente fica sempre se cobrando. E essa ilusão da vida perfeita que a rede social mostra, que muitas vezes você vê lá pessoas belíssimas, pessoas falando sobre alimentação, às vezes ele nem se alimenta daquele jeito, mas ele está querendo ganhar like ou vender os vídeos dele, lá apresentar os vídeos dele, e a gente acaba comprando isso. E isso vai causando muita ansiedade, que é o próximo slide, né, que a gente vai falar. Que é uma das coisas que mais tem afligido as pessoas. Quem aqui já se sentiu ansioso? A ansiedade é do ser humano, né? E aí, quem teve alguma dessas coisas? Que é um estado de alerta constante, que você está sempre com a sensação de que alguma coisa você esqueceu ou você não fez. Que já sentiu falta de ar. Eu lembro que na época da Covid, cada vez que eu tinha que ir no mercado, eu tinha ataque cardíaco. Eu sentia uma falta de ar que me sufocava e meu coração ficava disparado. Isso era ansiedade, era o medo que eu estava de sair, de depois levar aquilo para dentro de casa, né? Medo do futuro. E às vezes é um pensamento, não é só o medo do futuro, a gente se preocupar com o futuro é uma coisa, ter medo do futuro é outra. Não é só medo, é o pensamento constante de que alguma coisa vai dar errado. Então, na sua cabeça, o seu pensamento não descansa. É como se fosse, a gente fala que são pensamentos intrusivos. Ele vem mesmo que você não quer. Às vezes você começa a orar e, de repente, do nada, vem aquela preocupação que, às vezes, você mesmo já chegou à conclusão de que aquilo não é para agora, não vai acontecer, mas só que aquele pensamento ele vem e ele te preocupa. Isso é uma das causas, isso é uma dos sinais de que você está ansioso. E a ideia de que a gente pode controlar tudo. Quem aqui é que já orou assim, entregando tudo na mão do Senhor? Senhor, eu entrego tudo na sua mão. Passa 10 minutos, você faz o quê? Está lá com a preocupação, né? Então, a palavra de Deus, ela fala que a gente não deve andar ansioso, né? Que o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós, né? Mas só que a gente não consegue. E tem pessoas que elas vão ficando cada vez mais ansiosas. E aí é que entra a terapia e a atenção do médico. Porque ela não está mais conseguindo, ela já perdeu o controle sobre aquilo. Então, é um dos grandes males, né? Que é a ansiedade e a crise de pânico, que é horrível, que é o ataque cardíaco, o medo. De repente, a pessoa ela fica limitada, ela não sai mais de casa, ela tem medo quando o filho sai, ou o pai sai, ou a mãe sai, ou o marido sai. Ela fica num constante estado de alerta. E isso gera outras psicopatias. Às vezes, a pessoa começa a ter problema de coração, que ela não tinha antes. Ela pode vir a ter um câncer. Ela pode ter dores de estômago. A insônia, que a insônia gera outros males. Ela começa a ter dor no corpo. Muitas dores no corpo, que ela não sabe, ela toma remédio, mas a dor não passa. Tudo isso é causado por causa da ansiedade. Então, se a gente não cuida da nossa alma, acaba que a nossa alma ela vai gerando outras doenças. Outras psicopatias que a gente chama, são doenças que vêm do nosso psique, que vêm da nossa alma. Então, a gente tem que estar, assim,
E eu falo que, não vou dizer tudo, mas quase tudo começa daí. Quase tudo começa da nossa ansiedade, da nossa alma. É para cá, né? A depressão, que é um grande mal, né? Fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Eu sempre falo, Senhor, tua alegria é minha força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Só que é tão triste quando a pessoa ela perde a alegria de viver. Eu acho que são uma das coisas mais tristes de se ver. Quando a pessoa ela perde a vontade de fazer as coisas básicas, que é tomar banho, que é comer, que é estar com a família, que é estar com os amigos, que é vir à igreja, que às vezes gosta de alguma coisa, gosta de escutar música, gosta de dançar. E a depressão, ela vai consumindo e tirando tudo isso da gente. Ela é uma alteração química no cérebro que traz essa tristeza profunda. Aí você olha para a pessoa, você vê ela saudável. Olha para ela, ela não tem nada. Ela está bem. Que nem essa semana atendi um rapaz e ele me relatou muitos desses sintomas. Que ele estava desanimado, que ele não queria mais jogar, que ele, para ir para a escola, ele fazia um esforço, que para limpar a casa, que era que a mãe deixava para ele fazer, ele tem 16 anos. Ele não tinha vontade de fazer, que ele fazia, mas tudo com muito esforço, com muito esforço, com muito esforço. Eu falei, bom, ele deve estar entrando em depressão. Só que eu não posso dar diagnóstico, eu vou acompanhando e a gente vai vendo como que aquilo melhora. Às vezes é porque está dormindo mal, às vezes fica no celular até tarde. São várias coisas que podem levar a esse estado, porque a falta de sono, ela causa várias coisas. Bom, enfim, fui falar com a mãe falou assim para mim, ele fica conversando com os amigos até tarde. Tipo, ela só falou, isso é preguiça. Então, às vezes é mesmo. Às vezes é falta de preguiça. Às vezes é falta de vontade, é preguiça mesmo. Adolescente tem muito isso. A gente já foi adolescente, a gente sabe que não dá vontade de fazer muita coisa. Mas só que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. A gente tem que orar a Deus e pedir direção. Falar, Senhor, me mostra. Se isso que meu filho está tendo realmente é falta de vontade, porque ele não quer cumprir com a responsabilidade dele, ou se ele está com algum mal atingindo ele. Esse menino é um menino que o pai é ausente. Tem uma mãe que trabalha o tempo todo, passou por várias questões. Então, pode ser que realmente ele está doente. Só que a primeira reação da família, da mãe, apesar de ter colocado ele na terapia, é achar que aquilo é frescura, que não é doença. E a ideia, muitas vezes, de colocar na terapia é achar que você vai dar uma direção para aquela pessoa seguir e ela vai fazer. Só que a terapia não é isso. A terapia é te ajudar a enxergar um jeito diferente da vida que você tem enxergado até aqui. Talvez pontos que você não tinha visto. E aí a gente tem exemplo aqui, um exemplo bíblico, que foi Elias, né? Que ele já tinha vencido lá, vencido os profetas, né? Que ele já tinha vencido. E aí, ele, porque foi ameaçado por Jezabel, ele se escondeu. E ele pede a morte mesmo. Ele ficou tão mal que ele pediu a morte. E aí, qual foi a resposta de Deus? Cuidado físico, que foi a água, o alimento, né? E o descanso que ele teve. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar para nós. Sabe, para nós mesmos. Que quando a gente está cansado, a gente tem que descansar. Quando o seu celular acaba a bateria, o que você faz? Carrega, né? Carrega. Só que a gente faz o que com a gente? Normalmente, a gente fala assim, não, só vou só fazer mais isso. Eu vou resolver só mais isso. Depois eu descanso. Não dá para parar agora. Só dá para descansar na hora que for para descansar. Agora não dá. E isso vai acarretando vários males. E eu queria que você se acolhesse. Sabe, a gente tem que ter um olhar de amor para nós. Porque isso tem que viajar, o lazer faz parte. Aproveitou, né? E uma das coisas que está afetando muito drasticamente, né, é o burnout,
que é uma exaustão extrema. A pessoa ela sente um cansaço que ela não descansa. Por mais que ela durma, por mais que ela viaje até, por mais que ela pare, esse cansaço não sai. E às vezes também a gente colocou ali, inclusive na igreja isso acontece. Porque às vezes a obra é grande, né? Como fala a palavra, são poucos, né? E aí acaba sobrecarregando. E tem aqueles que ainda são centralizadores, porque acaba pegando mais para ele ainda, porque não sabe dividir. A gente muitas vezes não sabe. Pelo medo do outro não fazer, por excesso de zelo, a gente acaba assumindo muitas responsabilidades. E aí a gente assume as responsabilidades da igreja, a gente assume as responsabilidades da casa, a gente assume as responsabilidades profissional, e aí, e a gente? Fica onde? Então, olha, descansar não é pecado, gente. Falar que está cansado, falar que não dá, olha, essa noite não vai dar, ou essa noite eu não vou, eu preciso descansar. Se um filho pede alguma coisa, falar não. Mas falar sem ficar com peso de consciência, porque tem gente que fala não e depois ela fica com peso de consciência. E tem aqueles que quando falam não, aquele que recebeu o não fica com raiva de você, você sempre fez. Mas o dia que você não fizer, a pessoa vai ficar com raiva. Aí você fala assim, não, acho que é melhor eu fazer, porque eu vou ter que aguentar fulano de tal de cara feia comigo. Tá? Então, vai ter que aprender também a mudar isso. Vai ficar de cara feia uma vez, vai ficar duas, até a hora que ele vai aprender a fazer sozinho. Aquilo que não é para você fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Lembra lá de Marta e Maria? Marta estava lá atribulada, fazendo muita coisa, correndo para um lado, correndo para o outro. E Maria lá, aos pés de Jesus, só contemplando, né? E aí Marta foi e falou, e aí Jesus, você não vai falar para Marta, para Maria, para ela me ajudar, não? Jesus olhou para ela e falou, olha Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então qual parte você tem escolhido? Né? A parte da Marta já era aquela, porque já era a função dela, a missão dela já de fazer as coisas. E muitas vezes acontece isso com a gente também na igreja. A gente assume várias coisas e a gente começa a olhar para o outro que não está fazendo. E aquilo vai causando uma frustração e uma tristeza no nosso coração, que também nos leva a ficar doentes na alma. Então, por isso que eu falo a importância da gente entender o contexto. Freud, ele fala, qual é a sua responsabilidade nesse caos que está a sua vida? Porque normalmente a gente coloca a culpa do caos no irmão, no marido, na mulher, nos filhos. Mas qual é a sua responsabilidade nisso? O que você tem carregado que não é teu? O que você insiste ainda em levar que não é seu? Então, pensa nisso, sabe? Cuida de você, gasta tempo com você, passa tempo descansando. Às vezes a gente fala assim, não, eu durmo 3, 4 horas, eu fico bem, eu já levanto para fazer minhas coisas. Só que não foi o suficiente para você descansar. E no slide passado, mostrou ali a grande formação das telas, é uma coisa que eu não posso deixar de falar. A gente costuma, antes de dormir, que eu acho que é uma das coisas também que causam muita ansiedade, que acabam gerando em doença, quando a gente vai dormir, a gente está sem sono. Porque a gente fez muita coisa, apesar do cansaço extremo, a gente não consegue dormir. Não sei quem já se sentiu aqui assim. Aí o que a gente faz? A gente fala, eu mereço agora, né? Vou pegar o celular e vou ficar aqui rolando uns videozinhos, né? Porque agora eu já fiz tanta coisa, eu já corri, já trabalhei, é quase 1h da manhã e a gente está ali, rolando os videozinhos, achando que aquilo ali está fazendo bem, que é o nosso momento de lazer. Não façam isso. E aí, quando você acorda, dormiu as horas que você acha que foi necessário, você acorda extremamente cansado. Não façam isso. As telas, antes de dormir, é um grande mal. Quando você, é a mesma coisa de você pegar uma criança, ela está lá correndo, brincando e tal, você pega aquela criança e você bota ela na cama. O que acontece na hora que você bota ela na cama? Ela não quer dormir, né? É assim o nosso cérebro. Você ficou ali, para você, são vídeos inocentes, que rapidinho que você tem ali, como se fosse uma endorfina, que a gente chama de endorfina mesmo, que é uma endorfina barata, é um hormônio barato. Você recebe vários vídeos ali, engraçados, ou daquilo que você gosta, que te traz até alegria naquele momento. Só que o seu cérebro, para ele passar aqueles vários vídeos, ele está em um exercício muito grande.
Porque ele está recebendo várias informações. A hora que você fala, aí bate o cansaço, você fala, não, agora não dá mais, eu vou dormir. Enfia o bendito celular, né, debaixo do travesseiro, que é outra coisa que não deveria fazer, e dorme. Você dormiu e o teu cérebro? Ele não descansou. Teu cérebro, ele continuou em movimento. Até que ele vá conseguir um estado de descanso, já está quase na hora de você acordar. Aí você acorda cansado, desanimado, orando a Deus, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, Senhor, eu preciso trabalhar, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu estou tão cansada, eu não estou conseguindo. Mas por quê? Porque você tem tido hábitos, tem adquirido hábitos ruins. Não façam isso. Não fiquem no celular antes de dormir. Chegou a hora de dormir, pelo menos 1 hora. Eu vou pôr meia hora, tá? Ainda vou ajudar vocês um pouquinho. Pelo menos meia hora antes de dormir. Bota o celular longe. Deitou, não vem o sono. Você vai colocar o teu cérebro em estado de descanso. Você vai pensar coisas boas. Não vai deitar lá e ficar pensando, nossa, eu tenho que pôr a roupa no varal, não coloquei. Ai, meu Deus do céu, não coloquei o lixo para fora. Ai, meu Deus do céu, de novo eu esqueci de fazer aquele trabalho, de ler aquele texto. Nossa, ai, meu Deus do céu, de novo, eu prometi que eu ia ler a Bíblia, mas, Senhor, me perdoa, não deu, não li, não fiz. Antes de dormir, o seu cérebro está fazendo o quê também? Ele está trabalhando, ele está recebendo várias informações. Então, não façam isso, tá? Então, teu cérebro, na hora que você for dormir, coloca ele para descansar. Deitou a cabeça no travesseiro, já orou, deitou ali a cabeça, você vai pensar em coisa boa, vai pensar na viagem. Só que não vai pensar no transtorno de fazer a mala. Meu Deus, tem que arrumar a mala, eu tenho que comprar passagem, eu tenho que... Não é isso. É pensar no lado bom, sabe? Vou deitar ali no travesseiro, vou ficar pensando, momentos de gratidão a Deus pelas coisas boas que Ele tem nos dado, que foi um dia que você fez coisas, nossa Senhor, foi tão bom, né? Foi tão legal, aquele doce tão gostoso. Eu vou colocar o meu cérebro em estado de descanso. Parece bobeira, gente, mas não é. Isso é cientificamente provado. É necessário que vocês descansem. Coloquem o cérebro para descansar antes de vocês dormirem. Porque aí sim vocês vão ter um sono mais compensador e vão acordar melhor. Também é importante ter um horário para dormir. Não dorme qualquer hora. Eu vou dormir a hora que der para mim dormir. Acontece. Acontece, não tem problema. É o danado do celular. E aí a gente tem um horário, sabe? Levar a sério o nosso sono. Nosso sono é importante. É muito importante para nós. Não negligencie um sono. Tem um horário para dormir. Eu sei que às vezes é difícil, a nossa rotina é cansativa, é pesada, são muitas coisas, mas pelo menos falar assim, putz, 10h30 eu quero estar deitando. E se organizar para isso. É importante o sono, muito importante o sono. Para que nenhum de nós tenha burnout. E quando vocês estiverem no trabalho, estiverem sobrecarregados, não fiquem com medo. Não tenha medo, porque as bênçãos do Senhor, elas correrão e nos alcançarão. Não é assim? Se você está num trabalho onde você tem medo de ser mandado embora, e por isso você tem aguentado um ambiente tóxico, um lugar que te explora, que não te respeita, que te sobrecarrega, ou mesmo que vem às vezes até vestido de que você é o melhor, que a empresa não anda sem você. Você é meu braço direito. Eu recebi uma moça no meu set, lá no consultório, que ela chegou no primeiro dia, ela não parava de chorar. Por causa do trabalho, sobrecarregada. Hoje ela já chega lá sorrindo, né? E eu fico muito feliz. E eu sempre pergunto para ela, e aí, como é que está a dinâmica do não, né? Como é que está? Você está deixando os outros fazerem também? Aí ela fala, estou tentando, mas está melhorando. Porque às vezes, e ela falava assim para mim, mas é que ele fala que eu sou o braço direito dele, o dono do escritório. Falei, tá, você é o braço direito dele, mas só que não está dando conta você ser o braço direito dele. Você precisa dos seus dois braços, e deixa ele com o braço dele. Ele também tem dois, né? Então, ter esse olhar, você tentar perceber, somos cristãos, a gente tem a sabedoria que vem do alto. Perceber quando um lugar já não cabe mais você.
quando as pessoas não te dão o valor que você merece. Não ficar aceitando as migalhas. Que você consiga não ter medo. Tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei o profissional que eu sou, e eu sei que isso aqui não está legal para mim. E que você não tenha medo de começar a orar e buscar um lugar melhor, de você se posicionar, de você dizer não, antes que você fique doente. Porque eu tenho uma moça que eu atendo ela, que ela teve um aneurisma voltando do trabalho, por causa de uma situação que um chefe falou para ela. Então, eu quero pedir para que vocês estejam atentos a isso, tá? Que vocês cuidem de vocês. Faltou algumas coisas que eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas eu falei, eu acho que das coisas mais importantes, aqui estão os dados, né? Que tem acontecido no nosso país, né? Olha quantas pessoas com depressão, quantos recordes de afastamentos por causa do burnout no trabalho, de doenças que são desde depressão, ansiedade, burnout, esses são os que mais acontecem. Então, que vocês tivessem um olhar para isso, tá bom, gente? Eu acho que logo vai começar o culto, né, pastor? Ah, então tá bom. E aí o caminho da recuperação, que eu quero passar para vocês, é o sono, alimentação e a atividade física, é super importante. O médico e o cuidado espiritual e o cuidado da igreja. Tá? Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que a gente não pode deixar de lado. Porque a igreja é como se fosse um hospital, né? A gente já falou isso muitas vezes. Tem várias alas, cada irmão está numa ala quando chega, né? Só que nós também somos aqueles que recebemos e que acolhemos. Então, quando você percebe que o irmão não está, ou que ele está triste, ou que ele é mais alegre, ele está mais quietinho, vai lá, acolhe, conversa. Porque muitas vezes a conversa ela não é terapia, mas ela é terapêutica. O abraço cura, né? Que nem o irmão falou, abraçar é bom, vamos abraçar. Então, um abraço, um carinho, um conforto, uma palavra, não, mesmo nem que você não sabe o que está acontecendo com ele, mas que você possa mostrar para ele, eu estou aqui por você. Tá bom? Bem, gente, agora se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, eu acho que acabou indo além do tempo. Fica aqui comigo, tá bom? Gente, é sempre bom ouvirmos pessoas diferentes trazendo luz, né, aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia para nós nos fortalecermos na fé, também no nosso emocional. Ouvimos o primeiro dia uma nutricionista falando, então vi ali o cuidado que a gente tem que ter com a alimentação. O segundo dia foi um psiquiatra que falou assim, cuidado com a mente. Terceira palestra, né, do mês, aí foi com um educador físico, o irmão André esteve falando, e agora a gente encerrando com uma psicanalista, tá, trazendo aí luz a alguns assuntos que foram ventilados e falados aqui ao longo do mês, e as mensagens em seguida, né, falando aí sobre a importância de estarmos firmados no Senhor, a importância da igreja como comunidade terapêutica de ajuda, e queremos agradecer a irmã Sandra por esse tempo aqui, e se você tiver perguntas para fazer, então agora é o momento de fazer perguntas. Ela colocou no início que teria um momento no final, então nós teremos aí alguns breves minutos, né? Se você tiver alguma pergunta, então oportunidade para você levantar a mão e perguntar alguma dúvida ou algum sentimento, alguma impressão daquilo que você ouviu aqui nesta noite. Isso. O tédio ele é uma coisa normal, né? Todos nós temos, e a criança ela tem os mesmos sentimentos que o adulto. A gente já foi criança e sabe disso. É que a gente normalmente acha que é criança, a gente não tem o mesmo olhar. Mas eles têm o mesmo sentimento. Então, está entediado? Qual que é a ideia? Vamos tentar fazer alguma coisa para te tirar desse tédio?
vamos achar uma coisa que você gosta. Ah, não dá para ir lá fora porque está chovendo, mas vamos procurar alguma coisa que você goste. Vamos brincar de uma outra coisa. O que você gosta de fazer? Então, é sempre tentar ter um olhar, mostrar para ele que há outras coisas para se fazer, para ele não ficar só com o olhar naquilo que está trazendo tédio. E as crianças falam mesmo, elas têm tédio, elas ficam com raiva e elas têm vários sentimentos que a gente também tinha. E a nossa função é essa, é tentar trazer para eles o que você pode fazer que vai tirar você desse tédio. Como não é só para eles, é para nós também. É sempre tentar olhar para esse lado. O que a gente pode fazer para sair do tédio, que muitas vezes toma a nossa vida. Né? Então, é sempre buscar alguma coisa que faça a gente feliz, né? Que traga alegria para a gente. Então, quando a gente se conhece, por isso que o autoconhecimento é importante, a terapia também. É para a gente se conhecer. É para que a gente saia desses papéis que nos deram e a gente vá conhecendo quem a gente verdadeiramente é, o que a gente gosta de verdade, o que a gente quer dizer sim, o que a gente quer dizer não. Então, a terapia, ela tem essa função. Então, de nos tirar também, porque a gente muitas vezes também, a gente fica que nem as crianças, com tédio. A gente só não fala, mas a gente está tediado. É tédio, né? Então eu procurei uma atividade física que você vai descarregar essa tensão para você não chegar aí ao ponto de ter que brigar com outros, né? Vamos ali chutar aquele saco lá de pancada para a gente chegar em casa e poder tratar bem a pessoa que amamos, que está ao nosso lado, e que às vezes aquela pessoa que a gente tanto ama, a gente acaba não dando a devida atenção. Mais uma pergunta. Eu sei que ninguém aqui está ansioso, nem depressivo, nem entediado, né? Pois não, mais uma pergunta. Pode perguntar, queridos. Então, se ninguém vai perguntar, eu quero agradecer a irmã Sandra por esse tempo aqui tão precioso. Foi um complemento de tudo que foi sendo falado ao longo desse mês. Então, nós agradecemos a Deus pela sua vida. E nós temos aqui, pode vir mais perto aqui, a irmã Érica tem uma lembrancinha aqui de gratidão, um mimo, por a senhora estar conosco aqui. Queria agradecer, Sandrinha, por todo o carinho, dedicação. Converso com a Sandrinha, fala assim, a gente precisa ter misericórdia de nós mesmos, né? Porque a gente às vezes fala, nós precisamos ter misericórdia do nosso irmão, mas às vezes a gente precisa olhar para nós com um olhar de misericórdia também, né? Nos perdoar, ver o que está doendo, ver o que precisa ser mudado, né? Sair desse lugar de dor, de tédio, de tristeza. O que nós podemos fazer para mudar? Quais são os meios para a gente sair daqui? Que a gente possa ter misericórdia de nós mesmos. E a Sandrinha tem me ajudado nisso. Sandrinha, que Deus continue te usando poderosamente, viu? Que você é um instrumento de Deus. Que você seja a luz do Senhor, aonde você estiver, tá bom? Vamos orar por ela? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor derrama o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. E esse amor e essa graça é transbordante, Senhor. E nós podemos ver esse transbordar na vida uns dos outros. E que a Sandra, Pai, possa continuar transbordando desse amor do Senhor, que ela possa ser luz, sal, ó Pai amado, para corações que estão tão vazios, tão desesperados, tão angustiados, com dores, com traumas, e que precisam desse amor que vem do alto do Senhor, que ela possa ser instrumento do Senhor aonde ela for. Ó Pai, abençoe cada coração aqui também. Passamos por esse mês ouvindo, ó Pai, tantas e tantas coisas que nos traz alívio à alma, traz cura para a nossa alma, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, seguir e guiar, ó Pai, ser guiados por esse caminho que nos leva a esse alívio, que nos leva também mais perto de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Deus. Que Seu nome seja engrandecido em tudo o que fizermos. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, meu Sandrinha. Tá bom. Obrigado, queridos. Fique à vontade. Nós temos aí alguns minutos. Queremos liberar vocês para um cafezinho. Tem aí a entrada. Tomar uma água, ir ao banheiro e a gente já retorna para juntos estarmos aqui louvando ao Senhor. Quero agradecer pela missão e trazer esses profissionais.
Eu quero agradecer à igreja por essa visão de trazer esses profissionais, porque todo mundo fica quieto, mas todo mundo tem um pezinho lá dentro do problema. Todos nós temos, e essa visão que nós tivemos, de cada semana ter alguém, um profissional que pudesse vir e falar, para poder ir lá e falar assim, ó, cuidado aí que você está precisando, né? Isso foi muito bom. Então, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Custódio e de toda a equipe da liderança por essa visão de ir um passo além e cuidar de nós. Obrigada. Amém. Faz parte do cuidado da igreja, né? Então, a gente agradece a Deus pela vida de cada uma das pessoas que vieram, ministraram, pelas mensagens, pelos conselhos, e a gente louva a Deus por esse tempo tão precioso. Tá bom. Então, fica a dica, né? O ano que vem tem mais. Então, se planejem. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Depois a gente dá as boas-vindas a vocês que nos visitam, esse tempo tão precioso juntos aqui, tá bom? Daqui a pouco, celebrando ao Deus vivo, guardamos vocês.